É isso mesmo, Daniel. Boa tarde para ti, para o pessoal de casa. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia são casos, são situações de saúde pública. Existe uma preocupação bem ampla com essas condições, porque no Brasil, principalmente, são os maiores causadores de prematuridade e de óbitos materno-fetal. A gente vai conversar a partir de agora com a ginecologista e obstetra, a doutora Priscila Frauches, sobre este assunto. Ela está conosco falando diretamente da sua clínica lá em São Paulo para nos dar informações. Doutora, muito boa tarde, obrigada por esse tempinho com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde. Então, para a gente começar esse assunto, para que as pessoas de casa nos entendam direitinho do que a gente está falando e por que é tão importante a gente abordar essa questão, o que é, eu começo perguntando, eclâmpsia e pré-eclâmpsia? O que acontece no organismo quando essas situações se manifestam? Então, vamos começar pela pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela é uma condição exclusiva da gravidez na mulher, é muito grave, que acontece com a mulher gestante e ela se caracteriza pela ocorrência da hipertensão e da presença de proteína na urina em gestantes acima de 20 semanas. Então, é uma condição que, se a gente não tratar, se a gente não cuidar dessa mulher, ela realmente pode evoluir para uma outra complicação, que é a eclâmpsia. Quando a gente tem todo esse histórico dado descontrole pressórico, da presença da proteína na urina e ainda culminando com uma convulsão. Essa condição, ela ocorre em mulheres que já têm uma predisposição ou toda mulher gestante está vulnerável a essa condição? Olha, a gente tem vários fatores de risco, na literatura fala-se mais de 20 fatores de risco que podem contribuir para a pré-eclâmpsia. Mas um desses fatores de risco, por exemplo, são pacientes que nunca engravidaram, ou seja, primeira gestação. Então, por isso que a gente sempre recomenda que toda paciente que deseja engravidar, que ela passe antes em avaliação com o ginecologista, contando a sua história, para a gente entender quem é essa paciente que está na nossa frente, para que a gente possa instituir uma boa suplementação. Se essa paciente está acima do peso, a gente orienta que ela perca peso. A gente faz toda uma orientação também para começar a atividade física, uma suplementação adequada, justamente para que a gente minimize que aconteça essa situação. A mulher ser hipertensa, a gente sabe que já é situação de risco, mas a mulher que vai engravidar, mas ela nunca teve histórico de hipertensão, ela também é suscetível? Sim, porque, por exemplo, na anamnese, quando a gente conversa com essa paciente, a gente questiona, por exemplo, se a mãe dela teve pré-eclâmpsia. Isso é um fator de risco. Então, se a gente tem um histórico familiar, minha mãe teve pressão alta, teve pré-eclâmpsia, convulsionou, eu, como gestante, tenho mais chance também de evoluir para uma pré-eclâmpsia. Bom, seguramente neste momento nós temos assim ó, dezenas e até centenas de telespectadoras que estão nessa condição ou pensando em engravidar ou de repente estão no início de uma gravidez ou numa gestação já em andamento e aí se perguntam, poxa vida, será que eu estou em risco? Devo me preocupar? O que sintomas, o que pode indicar para a mulher que ela está nessa condição de risco ou que ela possa estar já a caminho de uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia? Tem essa condição? Sim, então, assim, o que é importante é justamente a paciente fazer todo esse preparo pré-gestacional e ela engravidou, então, a gente fazer um segmento adequado. Então, durante a gestação, ali no primeiro trimestre, em torno de 11 até 13 semanas e 6 dias, a gente faz alguns exames, tanto exames de sangue quanto exames de imagem, como a ultrassonografia, e a gente já pode identificar alguns fatores que predispõem, que fazem com que essa mulher tenha um risco aumentado de ter a pré-eclâmpsia. Se a gente faz o cálculo desse risco de pré-eclâmpsia, identifica que essa mulher tem um risco aumentado, a gente pode começar a adotar algumas medidas justamente para prevenir que essa situação aconteça, ou pelo menos minimizar o máximo possível. E uma das coisas que a gente coloca são orientações nutricionais e entra aí a suplementação com cálcio e com AS, dependendo do caso. Bom, aí a gente está entrando numa outra seara, né? Agora, recentemente, o Ministério da Saúde incluiu
no protocolo SUS, né, de cuidado com gestantes, pré-natal e tudo mais, a inserção do cálcio. E tem o detalhe de que isso, pelo protocolo SUS, é obrigatoriedade, digamos assim, a partir de agora vai ser uma constante, mas tem aquela questão também de que nem todas as mulheres fazem pré-natal, nem todas as mulheres, infelizmente, têm esse cuidado de irem ao médico, de terem aquele acompanhamento mais perto, e aí a questão da automedicação. Consumir cálcio é indicado, mas também consumir da maneira errada pode ser prejudicial também, né? Exatamente. A suplementação em demasia, né, em maior quantidade, pode ser tão prejudicial quanto o déficit de suplementação. Então, não é para paciente simplesmente ir na farmácia, perguntar ao balconista da farmácia se tem cálcio e tomar uma quantidade numa dose que não está sendo recomendada, porque tem uma dose que é indicada. E por que que o Ministério da Saúde iniciou essa orientação? Antigamente, a gente tinha uma indicação de começar cálcio somente para aquelas pacientes que tinham alto risco. No entanto, foram feitos estudos de planejamento do Ministério da Saúde e se identificou que na dieta de muitas mulheres adultas, adolescentes, o consumo de cálcio ele é extremamente baixo. Então, a gente introduz o cálcio justamente como uma medida para que você também diminua a chance de desenvolver uma hipertensão. Porque o cálcio ele tem uma ação muito importante a nível de vaso sanguíneo, melhorando ali o relaxamento desse vaso. Ele tem uma ação muito importante a nível muscular também, e isso também vai impactar na pressão. Então, por conta dessa baixa ingesta de cálcio na nossa dieta, na dieta ocidental, acaba-se que o SUS colocou essa norma de inserir o cálcio como uma regra na suplementação, junto com o ácido fólico e o sulfato ferroso. Então, óbvio que a gente tem muita coisa para melhorar, por isso que eu falei antes do preparo pré-gestacional, que é fundamental, justamente para que você oriente essa paciente a comer direito. Hoje em dia, a gente tem essa dificuldade, né? Fica só pegando ali os suplementos, vitaminas, mas esquece do básico, que é alimentação adequada, atividade física, dormir bem. Tudo isso vai impactar na qualidade desse pré-natal. E falando em alimentação, que tipo de alimento pode contribuir para essa suplementação ou para contribuir nessa suplementação? Olha, a gente tem alguns alimentos que eles são muito ricos em cálcio, como leite e derivados, então o queijo branco, o iogurte, o leite propriamente dito, ovos, vegetais verdes escuros. Então, todos esses alimentos que compõem uma dieta saudável, eles são muito ricos em cálcio. Tem uma parcela de mulheres que está mais suscetível à eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Segundo estatísticas, 70% dos óbitos ocorre entre mulheres pretas e pardas. Aí o cuidado tem que ser redobrado. Correto. Então, além da questão da etnia, a gente vê também que pacientes que têm um nível sociocultural, sociodemográfico, então uma dificuldade de acesso à informação, dificuldade de acesso a uma boa alimentação de qualidade, pacientes que têm doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus, o hipotireoidismo de Hashimoto. Então, algumas situações também de doenças podem ocasionar ou aumentar a chance dessa mulher ter pré-eclâmpsia. Doutora, para a questão preventiva, além dessa questão de suplementação, cuidado com a alimentação, tem algo mais que a gente possa indicar, o que possa ser indicado para as mulheres? Olha, eu volto a frisar que um bom preparo gestacional, ele é a chave da gente ter um ótimo sucesso aí nesse pré-natal. Então, é muito importante que realmente a paciente, ela tenha uma boa adesão da atividade física. Então, hoje em dia, a OMS recomenda que a gente tenha pelo menos semanalmente 150 minutos de atividade física por semana, de moderada intensidade. Então, que essa mulher comece a se exercitar com mais frequência, porque o exercício, ele baixa também a pressão arterial. Então, ele é um ótimo protetor para isso. Uma alimentação adequada, como a gente já falou, uma suplementação adequada, com vitamina D, se for indicado, ômega 3, exposição solar,
aquela coisa básica que a gente tinha antigamente, né? Naquela vida que os nossos avós tinham, e a gente vê que a incidência de pré-eclâmpsia ou das complicações da gravidez de uma forma geral eram muito menores. E hoje em dia, esse estilo de vida ocidental, comendo muita bobagem, isso tudo vai piorando a nossa condição e aumentando a chance de doenças, como a pré-eclâmpsia. Então, muitas das vezes, quando o quadro se instala, principalmente o que a gente chama de uma pré-eclâmpsia precoce, que é quando todos esses eventos da hipertensão, da proteinúria, acontecem ali abaixo de 34 semanas, a gente tem duas vidas na nossa mão e a gente precisa justamente assim ver até onde a gente não compromete a vida da mãe e até onde a gente consegue também salvar a vida desse bebê que está ali em desenvolvimento. Então, a pré-eclâmpsia aumenta a chance de restrição do crescimento, aumenta a chance de parto prematuro, aumenta a chance de descolamento placentário, que é uma situação também de grande emergência, uma gravidade muito importante dentro da obstetrícia. Então, a gente realmente precisa ter um cuidado, assim, um olhar muito atento. Por isso que é importante o pré-natal feito com qualidade e com uma regularidade. Porque não adianta, se a gente identifica que essa gestante ela já tem uma vulnerabilidade, um risco maior, muitas das vezes a gente precisa antecipar essa consulta. A gente não pode se ver apenas uma vez ao mês. Às vezes a gente precisa se ver quinzenalmente, às vezes até semanalmente, como que ela está se desenvolvendo, como é que está sendo gerada essa criança. Ok, doutora, seguramente o assunto é bem abrangente, teríamos muito mais questionamentos e perguntas a fazer, mas nosso tempo esgotou. Eu quero muito agradecer a sua colaboração, a sua participação e essas preciosas informações para as nossas telespectadoras, principalmente. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, estou à disposição. Ok, então, Daniel, participação então da ginecologista obstetra, doutora Priscila Frausch, com a gente, falando diretamente de São Paulo, da sua clínica, nos dando essas importantes informações sobre a condição de pré-eclâmpsia e de eclâmpsia, condições fundamentais e essenciais aí que devem ser consideradas pelas mulheres que pensam em engravidar, para as mulheres que já estão gestantes e que têm que se cuidar, que têm que procurar um médico, tem que ter aquele acompanhamento para que desenvolva-se essa gestação com segurança, né, tanto para ela quanto para o bebê que está vindo aí. Eu volto contigo no estúdio.